Olá pessoal, tudo bem? Repórter MT no ar para falar aí sobre uma notícia que vem repercutindo. Saiu na mídia uma suposta vacina anticoncepcional para homens, só que na verdade não é bem assim. Se trata de um método indiano, não é exatamente uma vacina. E para esclarecer esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico urologista Newton Tafuri, que vai esclarecer para nós, doutor. Não é exatamente uma vacina anticoncepcional para homens, né? Há alguns ponderamentos aí. Na verdade, é isso mesmo, né? É um método, é um estudo indiano, na verdade, é um procedimento, né, que visa trazer para o homem a infertilidade temporária. Tá? Ele não é uma vacina a qual você aplica subcutâneo, por exemplo, que vai fazer efeito no organismo, inibir a produção dos espermatozoides. Não é bem assim. Ele é um método que visa obstruir, né, evitar a passagem do espermatozoide pelo ducto espermático, assim como a vasectomia faz, mas com a proposta de ser mais facilmente reversível, digamos assim. Mas ele não é um método tão simples, ele também exige anestesia, vai exigir um profissional experimentado, né, experiente, que possa fazer a punção desse ducto, que é um canal bastante fino, né, com uma agulha também muito fininha, para poder injetar um composto, um gel, um polímero, que vai se solidificar ali dentro do ducto deferente, impedindo por barreira a passagem dos espermatozoides. E depois de um certo tempo, quando o homem assim o desejar, teoricamente, né, nos estudos em animais isso deu certo, nos humanos ainda não chegou a essa fase, é aplicada novamente uma outra substância, a base de bicarbonato de sódio, tem uma coisa assim bastante simples, que vai dissolver esse polímero, esse gel, esse coágulo, digamos assim, e os espermatozoides voltariam a passar naturalmente, retornando a esse homem a capacidade de ter filho. Bom, a previsão desse método está disponível aí para as pessoas é a partir de 2023. Pelo acompanhamento dos estudos, o senhor acredita que, mesmo ainda não estando em fase 3, esse teste da reversão, o senhor acredita que até esse método começar a ser aplicado, utilizado, acho que vai ser possível ter 100% de garantia da reversão? Porque uma vez que alguém faz, um homem faz a aplicação desse método, se espera que quando ele deseja ter filho, ele consiga ter a reversão. Você acha que até lá vai ser 100% garantida a reversão? Eu acredito, sim, que se você for olhar com seriedade o estudo, eu estou com um estudo, fiz uma pesquisa bibliográfica, é fundamental que isso seja comprovada a reversibilidade, senão as autoridades sanitárias dos diversos países, né, a Índia primeiramente, onde está sendo feito esse estudo, mas eles vão solicitar patente, obviamente, em outros países, vão ter que comprovar isso aí, porque não dá para você liberar uma situação, é tipo uma vacina, por exemplo, que você vai liberar, passa uso, para supostamente depois saber se ela vai ter efeito. Não pode, você tem que fazer o negócio já, tem que haver uma garantia, pelo menos um percentual, 90%, 95%, alguma coisa que seja palpável, para que possa ser usado e depois não ter problemas de frustração. O senhor, assim, pela sua experiência, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre os outros métodos anticoncepcionais, mas pela sua experiência, doutor, na sua atuação aí atendendo e orientando os homens que buscam o senhor no consultório, seria um método que o senhor recomendaria ou o senhor ainda tem algumas restrições, algumas observações a fazer em relação a isso? Na verdade, a gente vai ter que esperar chegar isso aí no mercado. Eu acho que 2023 ainda está muito precoce, acho que não vai acontecer, né? Os estudos ainda estão finalizando, depois de finalizado, tudo isso tem que ser aprovado nas respectivas agências sanitárias de cada país. Isso aí a gente sabe que pode levar anos, né? Então eu não vejo com tanto otimismo, mas eu vejo que é uma coisa que, se realmente funcionar como é prometido, vai ser mais uma arma no nosso arsenal, né? Uma vez que, para os homens hoje em dia, existem muito poucas opções de métodos anticoncepcionais, principalmente do ponto de vista reversível, né? Porque a gente tem a vasectomia, que é um método muito seguro e de difícil falha, que tem, né, um pós-operatório tranquilo, é uma cirurgia tranquila, praticamente sem sequelas, mas que tem esse inconveniente de ser um método quase que irreversível, né? Reverter uma vasectomia não é coisa fácil, demanda uma cirurgia, microcirurgia, com microscópio, muito delicada, muito demorada, e que nem sempre atinge o sucesso desejado.
Ah, então a vasectomia, a reversão dela não é 100% garantida. Não, não é 100% garantida. Mesmo que você, com todas as técnicas, né, de microcirurgia, consiga recanalizar, né, encostar ali o ducto deferente um ao outro, tem outros fatores que influenciam, né? Com o passar dos anos, com essa obstrução, a passagem dos espermatozoides, o corpo humano às vezes passa a reconhecer o espermatozoide como um elemento estranho ali, né? Ele cria anticorpos contra os espermatozoides. Então, os espermatozoides continuam sendo produzidos, mas vão ser produzidos doentes, né? Não espermatozoides perfeitos. Então, mesmo passando, acaba o homem não conseguindo a fertilidade. Tá? Isso acontece em muitos casos também. No seu consultório, doutor, por exemplo, assim, quando o homem vai lá e busca por essa opção, como que é o aconselhamento, sabendo que tem esse risco, né, de ele não conseguir ter a fertilidade lá na frente? O que o senhor orienta para os pacientes, e para quem está nos assistindo também, que às vezes tem a ideia de partir para a vasectomia, né, que acham que de repente a vasectomia é 100% seguro? Eu particularmente não sabia que mesmo fazendo o procedimento de reversão, mesmo o espermatozoide voltando a passar pelo canal, ele pode vir, vamos chamar assim, com malformação e aí não conseguir ter a fertilidade. Eu particularmente não sabia disso. Então, a procura que a gente tem é por vasectomia, né? O homem, quando ele vai procurar no urologista um método anticoncepcional, é a vasectomia. Um ou outro tem essa ideia de que a minha vasectomia é facilmente reversível, eu faço agora, daqui 2 anos eu vou desfazer. E não é bem assim, né? Então, a gente, nessa consulta, a gente vai orientar o paciente, mostrar para ele que ela é um método muito seguro para aquilo que ela se propõe, né? Ou seja, evitar filhos. Porém, a reversão da vasectomia, apesar de ser possível, né, cirurgicamente, e também você tem hoje outros métodos, né, de fertilização in vitro também, que você pode fazer a captação do espermatozoide diretamente no epidídimo, no testículo, e aplicar no óvulo e fazer uma fertilização fora do corpo. Então, assim, meios para ter filho existem, né, para voltar a ter filhos. Mas são meios caros, né, e que não estão também 100% garantidos, mesmo a fertilização in vitro também não é 100% garantida. Então, para o homem que vai, essa primeira consulta é para você esclarecer, mostrar o que é a vasectomia, como que funciona e a dificuldade que é uma reversão. Esse homem tem que ir para casa, tem que refletir, tem que pensar. Existe uma lei, né, que fala que naquele momento que o homem manifestou a vontade de fazer a vasectomia para um profissional, a partir daquele momento você tem que contar pelo menos 60 dias, que é um tempo, teoricamente, para o paciente refletir junto com a sua parceira, se é isso mesmo que ele quer. Se ele quer realmente fazer a vasectomia como método definitivo e não como temporário, porque isso aí a gente não deve fazer. Eu acho que essa é uma orientação muito importante, né? Porque às vezes a falta de informação leva alguém até jovem, né? Vou fazer agora, daqui 2, 4, 5 anos eu reverto o processo, mas como vocês viram o esclarecimento do doutor, não é bem assim. Agora, doutor, existem outros métodos também anticonceptivos, né? Sei lá, queria que o senhor comentasse a camisinha, o ciclo menstrual. Quais são os outros métodos anticonceptivos que também, obviamente, não são totalmente seguros, né? Mas que também é uma forma de se evitar a gravidez não planejada? Temos métodos de barreira, né? Que são o uso da camisinha, do preservativo, que além de evitar, mas com falhas, a questão da gravidez, ele tem uma importante função na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, né? Que hoje até mudou de nome, são as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Então, o uso do preservativo é fundamental, independente se a questão é a gravidez ou não, né? Você tem os espermicidas, gel espermicida, outro método de barreira, mas aí a mulher que tem que usar, que é o diafragma, que também impede a chegada dos espermatozoides até o útero, até o colo uterino. Então, seria o diafragma associado com o gel espermicida para matar os espermatozoides. Você tem o coito interrompido, que é quando a pessoa vai interromper a relação sexual antes da ejaculação, dentro da parceira, tem que tirar, né? Que é um risco, né? Às vezes. Também tem muitas falhas, porque nem sempre tira a tempo, e às vezes no próprio líquido que às vezes sai como lubrificação ali durante a relação inicial já contém espermatozoides, e espermatozoides basta um, né, para atingir o óvulo e gerar uma gravidez, né?
Você tem a tabelinha, que é o método mais antigo, que você vai também monitorando o ciclo menstrual das mulheres, da mulher, né? E calculando mais ou menos que na metade do ciclo, ou seja, num ciclo menstrual de 28 dias, mais ou menos pelo 14º dia seria o dia teórico da ovulação. Então, 2 dias antes, 2 dias depois, é considerado o dia fértil, né? Então, você poderia evitar a relação com ejaculação nessa época, nessa fase, né? Mas também não é muito falho, porque o ciclo menstrual varia, né? Os hormônios femininos estão sempre tendo alterações, então são métodos, todos eles muito falhos. Nenhum tem uma garantia, uma segurança. E tem o último, doutor, eu sei que o senhor não quis comentar, mas eu vou puxar a pergunta aqui. O sexo virtual é o mais seguro para tudo? Então, e esse é 100% seguro, né? É uma coisa que se desenvolveu muito aí durante os tempos da pandemia e muita gente faz, né? É uma coisa saudável. E esse realmente é seguro. Só não 100%. Pode cair na rede, né? Pois é, tem um efeito colateral bastante desagradável que seria esse. Doutor, para a gente encerrar então, uso de medicamentos para controle da queda de cabelo e calvície, né? Usa-se muito o finasterida e muito se fala que o finasterida tira o desejo sexual, causa infertilidade ou de repente o feto pode nascer com uma malformação por conta do uso da finasterida. O que o senhor poderia dizer sobre o uso da finasterida? Então, a finasterida é um medicamento também já antigo, 30 anos mais ou menos, desenvolvido inicialmente para redução da próstata, nos casos de hiperplasia benigna, quando a próstata vai crescendo conforme a idade. E ele foi desenvolvido na dosagem de 5 miligramas, né, para uso prolongado, e vai ter uma ação de redução da próstata. Ele age no ciclo da testosterona, ou seja, ele provoca uma certa inibição hormonal. Então, ele vai agir na libido, sim, para alguns pacientes, outros mais, outros menos, mas é um dos efeitos colaterais, diminuindo a libido, que é aquele desejo, né, de fazer sexo. Pode diminuir a produção de espermatozoides, mas isso não é uma coisa assim, definitiva, é reversível. E com relação à teratogenia de fetos mal formados, a gente não ouve falar isso aí. Se tiver um percentual muito baixo, talvez não dá para atribuir ao medicamento. É um medicamento, como eu te disse, já há 30 anos em uso, bastante seguro, bastante testado, né? Para o que ele se propõe, funciona bem. Na queda de cabelo, é uma dose mais baixa, ele é 1 miligrama, né? 1 miligrama, 1/5 da dose usada para tratamento da próstata. Então, os efeitos são menores, nesse sentido, os efeitos colaterais. Se em algum momento a finasterida provocar uma certa perda de libido, a partir do momento em que o medicamento é interrompido, se restabelece ou não? Ou pode ficar alguma... Ele tende a restabelecer rapidamente, mesmo sendo usado por muitos anos, né? Em questão de meses, aí, semanas, meses, o homem vai voltar. Então não há de se preocupar. Normal. Não há que se preocupar. Esse é reversível, completamente. Assim como o uso da testosterona, que a gente tem que deixar muito claro. Isso hoje em dia, aproveitando só o gancho aqui, em academias, né, o pessoal usa ilegalmente, sem prescrição médica, toma a famosa bomba, né, testosterona, altas doses. Isso inibe também a produção de espermatozoides, às vezes atrofia o testículo, de uma forma que, dependendo da dose, do tempo de uso, muitas vezes ele não volta mais. Então, existe o caso de infertilidade, homens inférteis, provocados pelo uso indiscriminado de testosterona injetável para finalidade de musculação. Doutor, obrigado, e a você também muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo Repórter MT.